Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando nossa 10ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, último bloco, e é o último momento aqui desse módulo, tá bom? E agora nós estamos usando a apostila do Hernandes Dias Lopes, que derivou o livro. Então, a gente vai estar pegando aquela porção, né, que há pouco nós falávamos sobre a tríade do mal. E olha que fantástico que é o estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, irmãos. Ele vai trabalhar no capítulo 12 de Apocalipse. O tema, o dragão ataca a igreja. O que mais me impressionou nessa obra do reverendo Hernandes Dias Lopes, aqui, como eu disse, é a apostila. O livro é mais completo, tem mais detalhes, tem mais, né, está melhor a sua edição. Mas é a maneira em que o reverendo Hernandes Dias Lopes enxerga essa verdade. Ou seja, ele também vê que muitas profecias do Apocalipse não são alegorias, são, de fato, acontecimentos que um dia virá. Então, está dando para vocês verem aí o tamanho? Dá para ver? Consegue ler para nós, Tomé? A gente vai fazer algumas leituras e partes, vamos pular outra, tá bom? Lê para nós, Tomé, esses 5 pontos aqui, por gentileza. O livro de Apocalipse tem duas grandes divisões. De 1 a 11 falam da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios, em resposta às orações dos santos. Do 12 ao 22 falam da perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, e a vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. Olha só, que interessante essa abordagem, essa construção. Mas, sobretudo, irmãos, olha só, a grande vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. E eu gostei bastante aqui quando ele chama, né, do quarteto do mal que ataca a igreja. Satanás, o anticristo, falso profeta e a grande Babilônia, né? Interessante, né? Continua para a gente, Tomé, por favor. Na primeira divisão, capítulo 1 ao 11, tivemos 3 sessões. Os 7 candeeiros, de 1 a 3, os 7 selos, de 4 a 7, as 7 trombetas, de 8 a 11. Na segunda divisão, do 12 ao 22, teremos 4 sessões. O quarteto do mal ataca a igreja, de 12 a 14, as 7 taças, o juízo de Deus sobre os ímpios, do 15 ao 16, a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo e o falso profeta, do 17 ao 19, e a vitória final de Cristo sobre o diabo, os ímpios e a morte, e os novos céus e nova terra, de 20 e 22. 3. Joia. Então, tudo bem até aí, né? Nenhuma dúvida, né? Pode continuar para nós, Tomé? 3. Em cada sessão, cobre-se todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, tendo visto a cena do juízo final no prelúdio do 7º selo e no prelúdio das 7 trombetas. Agora, capítulo 12, voltaremos ao início da história. Na primeira vinda de Cristo, falaremos não da segunda... Capítulo 12, voltaremos ao início da história, na primeira vinda de Cristo. Falaremos não da segunda vinda de Cristo, mas da encarnação. O tema principal da segunda divisão do livro, de 12 a 22, é a mesma da primeira, do capítulo 1 a 11, a vitória de Cristo e de sua igreja. Contudo, aqui a luta do diabo e seus anjos contra a igreja será mais renhida. Então, perceba que, assim, segundo a leitura do nosso querido reverendo, ele vai mostrar que é aquilo que nós já trabalhamos, que pode ser uma repetição de fatos. E, querendo ou não, irmãos, tem muito a ver essa leitura. Tem muito a ver e nos acrescentar essa interpretação, entendeu?
se tratando sobre esses temas dos fins, né? Então, pode ler aqui, então é o quinto e último ponto. O capítulo 12 revela-nos 3 cenas. O dragão realiza 3 lutas. Primeira, contra Deus e seu Messias, versículo do 1 ao 6. Segunda, contra Miguel, versículo do 7 ao 12. Capítulo, versículo 7 ao 12. 3, contra a mulher, versículo de 13 a 18. Em todas as 3 lutas, ele sai derrotado. O que eu amei nessa obra do Hernandes Dias Lopes é, de fato, irmãos, a vitória de Cristo e a vitória da igreja sempre contra o mal. Ou seja, ler o livro do Apocalipse nessa perspectiva é muito doce, é muito reconfortante, é muito agradável. Porque quando a gente lê o Apocalipse, parece que é o final de todas as coisas e o castigo. Mas, na realidade, para nós, filhos de Deus, é a preservação da ira de Deus e a vitória de Cristo e da sua igreja contra toda a tríade do mal ou contra todo o quarteto do mal. Né? Então, aqui, aí ele vai mostrar aqui, agora eu só vou passar um pouco do resumo, tá, meus irmãos, porque não vai dar tempo a gente ver, né? A descrição da mulher perseguida. Esta mulher é um símbolo da igreja, né? E aqui é bem interessante essa leitura, porque quando a gente olha, fazendo uma analogia, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue enxergar essa semelhança da igreja, né? Leia para nós, Tomé, por gentileza, essa parte. A descrição da mulher perseguida. Versículo 1 e 2 e 6. Essa mulher é um símbolo da igreja, versículo 1 e 2. A Igreja Católica Romana entende que essa mulher é um símbolo de Maria. Os dispensacionalistas creem que essa mulher é um símbolo da nação de Israel, mas a interpretação mais coerente é interpretá-la como sendo a igreja. Dá uma pausa aqui. Você percebe, irmãos, como é complexo? Cada um vai ter a sua visão, né? E aqui, meus irmãos, vamos respeitar. É óbvio que, diante do catolicismo romano, é mais do que... A gente não precisa nem gastar muito tempo. Nossos postulados são muito diferentes do catolicismo. Eu acho que vocês estão acompanhando bem agora a discussão do Leão XIV, né, sobre ele ter se declarado que Maria não é corredentora, mas que Cristo é o redentor. Mas olha, irmãos, é aquilo. Os católicos, eles precisam da nossa oração. Por quê? Porque mesmo que muitos papas nunca disseram isso, há um flerte tão grande como Maria como corredentora que é uma coisa assim que deixa o nosso coração partido, né? Podem ver que eles vão defender que ela é uma auxiliadora, mas a maneira em que o catolicismo envolve Maria é lamentável, né? É uma pena, é uma pena. Por isso que eles precisam da nossa oração, porque eles estão tão presos à mariolatria que mesmo quando não se tem nenhum dogma sobre ela ser corredentora, na prática eles criam essa, eu diria, essa devoção de corredentora. A maneira em que eles atribuem, a maneira em que eles oram, a maneira em que eles veneram e a maneira em que eles adoram, né? Dói o nosso coração, né? Então, sobre essa questão, agora, a ideia dos dispensacionalistas também, como símbolo de Israel, tem uma leitura interessante. Quando a gente vê que é a mulher perseguida, de uma certa medida, quando a gente fala que é Israel, a nação de Israel, eu diria, eu não gosto muito da nação de Israel, mas quando eu falo que é o Israel espiritual, é a igreja, né? A igreja é o Israel espiritual de Deus. Então, em certa medida, percebam como os amilenistas e os dispensacionalistas acabam quase que se conversando, né? Tá bom? Continua para nós, também, por gentileza. Em ambas as dispensações, a igreja é uma só, um só povo escolhido em Cristo, uma só vinha, uma só família,
um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma só nova Jerusalém. Então, 2. meus irmãos, aqui a gente agora vai dar uma corrida, eu quero trabalhar um pouco, né, mostrando, né, que a primeira descrição dessa mulher perseguida, né, então, é um símbolo da igreja. Vamos continuar aqui, eu vou continuar mudando aqui, né. Ó, segundo lugar, né, a descrição do filho da mulher. Então, quando vocês lerem todo o capítulo aqui, vocês vão realmente, a leitura que o nosso irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes, faz é muito boa. Agora, o segundo ponto, a descrição do filho da mulher perseguida. Leia para nós, Tomé, esses dois parágrafos, por favor. Aqui. Mudou agora. Isso. 1. O filho da mulher é o Messias vencedor. Versículos 5 e 10. A descrição do filho não é em sua... Desculpa, só uma coisa, Tomé, esqueci de ler. Leia aqui esse ponto 6 aqui, Tomé, por gentileza. Ó. Eu esqueci de dar o destaque para essa parte. Essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão. Versículo 6, 14. A igreja é protegida por Deus. Ela tem sido sustentada por Deus no deserto. O deserto aqui não é um lugar geográfico identificado no mapa. A igreja pode ser protegida até mesmo em Pérgamo, onde está o trono de Satanás. E, apesar disso, vencer. Apocalipse 2, 13 e 17. Dá uma pausa aqui. Percebam que aqui o estudo do Hernandes Dias Lopes, como é gostoso, irmãos, e como é maravilhoso você ter um teólogo, um mestre que é pastor. Ele consegue extrair uma verdade bíblica, e ele consegue trazer a uma realidade escriturística, né? E ele enxerga coisas como a gente acabou de ver aqui. Essa é uma verdade ou não, ao longo desses 2000 anos como igreja? Fomos protegidos, temos sido protegidos, seremos protegidos, não é? Se Deus preservou alguns lá em Pérgamo, por que o Senhor não vai preservar nós nos finais dos tempos? Vocês entendem como é doce essas leituras? E por que eu gosto disso? Porque o Hernandes Dias Lopes e tantos outros pastores quanto o próprio Shed, o que me apaixona neles e me faz lembrar um pouco deles, a patrística, aquela era de ouro, como nós estudamos, Júnior, na história da igreja. Como que eles faziam teologia, irmãos? Eles não faziam teologia sentados no escritório ou numa biblioteca, aprendendo apenas com a mente. A teologia que eles faziam era uma prática constante entre a devoção deles e de Deus e esse ensino à igreja, mostrando tudo aquilo que eles aprendiam, ou seja, não era só algo acadêmico. Toda a patrística, os grandes homens de Deus ali, tanto os pais da Capadócia, os pais do deserto, os pais também chamados pais latinos, né? O próprio Jerônimo e o próprio Agostinho de Hipona, Inácio, e o que acontece? Eles, irmãos, eles eram piedosos, assim como Hernandes Dias Lopes, assim como o próprio Russell Shedd, ou seja, eles não faziam teologia para aprender a beleza da revelação e ficar no mundo abstrato. Eles pegam tudo aquilo que é abstrato, sim, tudo aquilo que é profético, mas eles enxergam na história, eles enxergam na vida. Então, por exemplo, ao ler isso para nós, só resgata a importância do quê? De saber que o livro de Apocalipse é a vitória do povo, é a vitória de Deus e é a vitória da igreja sobre toda a hoste do mal, contra toda a tríade satânica, quarteto diabólico, né? Contra toda a hoste do mal. E por quê? Porque Deus continua nos preservando, né? Então, lê aqui também para nós, Tomé, esse pedacinho, a gente ir para o próximo ponto, né? O mundo não é o habitat da igreja. Somos peregrinos aqui. Não estamos em casa aqui. Durante 1260 dias,
um símbolo de todo o período da igreja, ela é protegida por Deus. Às vezes não da morte, mas na morte. De acordo com Apocalipse 7:3 e 9:4, a igreja recebeu um selo. De acordo com Apocalipse 11:1, ela recebeu uma medida. Agora ela recebe asas. Apocalipse 12:14. Todos esses símbolos evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal. Aleluia. Isso é maravilhoso para nós, tá bom? Então, percebam que, olha essa obra, como ela vai ser doce para nós, depois de a gente ter mergulhado em tanta teologia, tanto livro, tantas certezas e tantas incógnitas, tantas perguntas e respostas, tá bom? Bom, deixa eu tentar agora prosseguir um pouco mais além, vamos pular um pouco mais para frente, irmão, porque a gente a hora já passou bastante, né? Aqui, aqui, a descrição do dragão. Deixa eu pôr para vocês aqui, ó. A descrição do dragão. Leia apenas o que está em negrito, Tomé, para a gente. Por favor, né? A descrição do dragão, versículo 3 a 16. Só o que está em negrito. Ele não é um mito, uma figura lendária ou folclórica. Aqui também, ó, o dragão é um ser pessoal. Ou seja, dá para ver que aqui também o reverendo ele admite que não é algo uma metáfora, uma alegoria. É alguém real que acontecerá, tá bom? Pode ler agora aqui, Tomé, por gentileza. Sua grande obsessão é devorar Jesus. Né? Pode ler o 2A aqui para gente, o 2 e essa parte. O dragão é um inimigo que exerce influência universal. Então, irmãos, eu acho que nunca vivemos um período tão universalista quanto esse, né? Ou seja, o palco está bem montado, né? E aqui o que representa esses 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, são símbolos de autoridade, tá? Chifres na Bíblia, por exemplo, são poder, né? O chifre sempre foi representado como algo de poder, tá bom? Cabeças também tem essa ideia de autoridade, né? Diademas também tem simbolismo de governo universal. Então, assim, só para vocês... Muitas vezes vocês vão ver na visão de Daniel, tem chifres, né? Um carneiro com chifre, mostrando autoridade e poder. A Bíblia e o mundo antigo usava essa figura de linguagem, tá bom? Pode ver que o animal que tem chifre, ele acaba sendo mais forte do que um outro animal, né? Por exemplo, no caso de um touro. Um touro, ele é poderoso, tanto o seu pote, principalmente por causa dos seus chifres, né? Então, aqui também dá uma ideia, né, dessa destruição do dragão, irmãos, uma coisa muito interessante no capítulo 3, fala sobre o poder de sedução que o anticristo terá sobre o mundo. Lembra que nós lemos no primeiro módulo de hoje, no primeiro bloco, o texto lá de Tessalonicenses, que o inimigo, o anticristo, ele vai seduzir as pessoas, ou seja, é uma sedução muito grande, né? Então, quem é que não cai na sedução das trevas, irmãos? Só aqueles que são selados realmente pelo sangue do Cordeiro, né? Então, prosseguindo aqui, deixa eu só ver aqui, essa parte aqui, deixa eu pôr aqui para vocês, ó. O dragão é o inimigo ilimitado, né? Ilimitado com relação ao seu espaço, com relação ao seu tempo e com relação ao seu poder, limitado, tá? Ou seja, ele tem poder, mas são poderes limitados. A gente já viu isso, né, lendo o texto, mas não é porque é limitado que ele não vai causar mal, né? A intervenção de Deus em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Leia para nós aqui, Tomé, essa porção, por gentileza. A ação protetora de Deus, versículos 6, 14 e 16. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Ela é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto, versículo 6.
As duas asas são como o selo de Deus que protegem a igreja contra a fúria do dragão. Versículo 14. Havendo fracassado em seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e perseguição. Versículo 16. O dragão, cheio de cólera, vai pelejar contra os fiéis. Versículo 17. Muitas vezes Deus os livrará na morte e não da morte. Versículo 11. Joia. Então, meus irmãos, era essa obra que eu queria estar mostrando um pouco para vocês, né? E agora aqui as armas de vitória contra o dragão. Só para a gente estar concluindo, né? Eu vou ter que sair, tá, pastor? Tudo bem. Então, vai lá, Tomé. Beatriz, só leia aqui para nós, para a gente estar concluindo. A gente também já vai estar concluindo, tá, Tomé? Fica em paz. As armas de vitória contra o dragão. A igreja vence o dragão por causa do sangue do Cordeiro. Verso 11. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Por meio do que eles venceram? Através de Miguel? De suas próprias realizações? Não. Por meio do sangue do Cordeiro. O motivo da vitória sobre o dragão acusador é o sangue do Cordeiro. Não é o conhecimento do Cordeiro, nem a crença intelectual no Cordeiro, mas o sangue do Cordeiro. E percebam, irmãos, por que essa leitura, né, ela é importante para nós? Porque tem vezes que a gente enxerga o futuro e a aparição do anticristo como uma coisa que a gente não vai conseguir vencer. Mas não é essa a questão e não é essa a pergunta. Ele já foi vencido. Basta a gente saber que a vitória já é nossa em Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, a igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. A igreja vence a comunhão das testemunhas. A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. E foi que amaram, então, a morte? Não, amaram o Cordeiro até a morte. Ou seja, né? Embora, conclusão aqui do nosso querido irmão, embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado, a vitória está assegurada. Caminhamos não para um final trágico ou incerto, caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e de sua noiva, que Deus seja louvado. Então, assim ele termina esse capítulo, meus irmãos, e depois fica aqui a lição de casa para vocês, né? Para vocês verem também o que ele diz sobre o capítulo 13, o anticristo, agente de Satanás, e os demais capítulos, tá bom? É uma obra maravilhosa que eu queria deixar até como um desfecho das nossas aulas. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma fala? Não, maravilhoso esse livro dele, hein? Maravilhoso, Beatriz. Eu fiz questão de trazer somente agora, Beatriz, porque o que eu mais desejei para todos vocês é que vocês se fundamentem na teologia sistemática, nos bons textos, nos debates mais, eu diria, mais escriturísticos, e aí a gente vai aprendendo com as outras correntes e a gente vai, inclusive, se deleitando de uma obra como essa, que é profunda e prática. Tá bom? Ok. E vocês poderão entregar todas as leituras de vocês até domingo, 24 horas, tá bom? Meia-noite de domingo. Beleza. Né? E aí eu vou estar passando para vocês a prova e espero que todos vocês estejam indo muito bem, tá bom, meus irmãos? Beleza. Espero que tenham gostado desse módulo e, querendo Deus, terça-feira iniciamos Educação Religiosa 1, tá bom? Vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, vai ser menos, né, apocalíptico, tá bom? Beleza. Então, Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite, e qualquer dúvida me chame no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Graça e paz. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Shalom. Boa noite. Deus abençoe. Graça e paz.